Oi, meninas. Depois tu me diz aí quanto tá marcado. Hoje a gente veio aqui fazer uma live sobre as fitas, os pads usados debaixo dos olhos e a importância delas, a importância de aplicar ela corretamente, tá? Vira só aquela luz um pouquinho mais pra cá. Então assim, gente, toda vez que a gente faz uma aplicação de cílios, a gente tem que fazer o isolamento dos cílios inferiores, tá? Só deixa eu mandar aqui um convitezinho. E esse isolamento é muito importante a gente fazer de uma forma correta, justamente porque ele não pode ficar entrando nos olhos da cliente. Então a gente tem diversas fitas que a gente pode trabalhar, né? Como a gel pad, né? Esse pad de gel aqui, vou mostrar pra vocês verem, tá? Geralmente ela vem nessa embalagenzinha aqui. A Medical Tape, que eu gosto muito de usar, tá? Eu praticamente só estou usando ela a princípio. Tem essa fita da 3M, que eu gosto também de trabalhar em conjunto com a Medical Tape, porque não é uma fita que machuca, né? E tem a Micropore, né? Muita gente usa a Micropore. Eu, particularmente, não consigo usar muito debaixo dos olhos da cliente para não machucar, tá? Porque às vezes a gente pega uma cliente com os olhos muito sensíveis, né? Oi, gente. E às vezes a gente pega uma cliente com os olhos muito sensíveis e o que acontece? Pode machucar os olhos dela na hora de remover, porque o micropore em si, ele não gruda no primeiro contato, mas depois que ele gruda, ele é um nojo de tirar. Literalmente nessas palavras, ele é um nojo de tirar. E às vezes machuca a pele, sabe? Então, para que isso não aconteça, eu não gosto muito de usar ele. Mas tem profissionais que usam, que gostam, que se adaptam e não tenho nada contra isso, tá, gente? Eu só tô explicando sobre as fitas, porque às vezes, se a cliente for um pouco mais sensível, né? Às vezes na hora de remover, ela pode ter até uma dermatite de contato. Então, eu já gosto de evitar justamente por causa disso, porque até quando aplicam em mim, eu tenho essa região dos olhos assim muito sensível, muito mesmo. Então, quando tira, já é um perrengue com uma fita que já é um perrengue com uma... Ai, meu Deus, essa Ana é tola, né? Já é um perrengue... Ela me manda WhatsApp, cara. Já é um perrengue quando tu pega e faz com uma fita, quando ela já que não gruda tanto, já acaba puxando e machucando. Então tem gente que tem alergia nessa região dos olhos e é muito importante cuidar. Outra coisa muito importante é a forma de aplicação. Por isso que eu vim fazer essa live para mostrar como fazer a forma de aplicação embaixo dos olhos da cliente. Tem muitas clientes que são muito difíceis de encaixar e de acoplar e que tem muitos profissionais que têm dificuldade. E realmente tem olhos que são muito difíceis, né? Só que a gente tem que ter todo o cuidado do mundo para que esse pad não entre e não faça uma fricção dentro dos olhos da cliente. O que acontece? Quando a gente faz uma extensão de cílios e a cliente tem que ficar com os olhos fechados, né? A gente bota o pad e o pad tem que ter uma distância. Oi, Lucineide. Oi, Thay. O pad ele tem que ter uma distância correta, tá? Por quê? Porque quando a cliente fecha os olhos, o pad já tende a entrar um pouco mais. E se esse pad entrar, ele vai invadir essa linha da água, que é essa parte aqui dos olhos. Ele invade e ele começa a entrar e começar a fazer uma fricção e arranhar a esclera ou até a córnea da cliente, tá?
Ana? Tá aí, tá bom. Então, o que acontece? Se isso acontecer, né? Se você notar na hora do seu procedimento que a cliente começou a lacrimejar ou a cliente está sentindo algum desconforto, converse com ela. Tá machucando? A fita tá te incomodando? Porque a gente de cima, a gente não consegue olhar. A gente de cima, a gente não consegue ver, não tem essa visualização. Então, por isso que é tão importante a gente ter o espelhinho para estar olhando de baixo, para ver se esses cílios não tá incomodando ou arranhando a esclera da sua cliente. Porque quando a gente fecha os olhos, o que acontece? A nossa íris, que é a nossa parte colorida dos olhos, ela tende a girar para cima, tá? Então, a área de contato que vai ficar com aquele pad em gel é toda essa parte da esclera, que é a parte branca dos olhos, tá? Então, se ficar fazendo esse... Quando a gente fecha também os nossos olhos, eles não ficam parados. Geralmente, a íris fica mexendo, sabe? Pra lá e pra cá. E nisso, sem a cliente perceber ou sem que a gente perceba, esse pad começa a ter essa fricção, tá? E pode machucar, pode lacrimejar, a cliente pode ficar com os olhos lesionados, com os olhos, tipo, doendo, né? Durante uns 3 dias. E isso não é legal. Então, a gente tem que evitar tudo isso. Então, por isso a importância de cuidar realmente do pad. Tá, como eu faço para fazer os cílios de volume brasileiro? Eu comprei os cílios Tudo Buni, cílios ótimo, né? Marca ótima. E a Cola Elite HS16, adoro também. Mas ela não gruda nos cílios de nenhuma cliente. E está tudo o que com a cola, essas coisas. Tá, me diz uma coisa. Você é iniciante? A sua cola tá no tempo correto para você? Porque assim, a cola HS16 da Elite, ela geralmente é uma cola que seca muito rápido, então é para pessoas que têm bastante agilidade. Eu acho, se eu não me engano, ela é de meio segundo, tá? Por isso que eu tô te perguntando. O que acontece? Se a sua cola secar mais rápido do que você, ao ponto de até acoplar esse fio, não vai grudar, porque a cola secou antes, né? Então tem que observar isso daí, ver se a sua cola não está sendo mais rápida do que você. Se for esse o problema, troque pela H10, não é HS. H10 da Elite. Ela seca de 1 a 2 segundos e pode ser que acople. Mas isso não quer dizer, pode ser diversos fatores envolvidos, tipo, por exemplo, tá cansando o braço. Por exemplo, os cílios da cliente, às vezes, se você higienizou ele de forma correta, ou se o fio dela é muito ácido, se precisa ou não aplicar um primer. Nossa última live foi sobre isso, se você quiser dar uma olhadinha lá. Eu tô explicando bastante sobre o fio quando ele é ácido, que ele é uma cutícula mais fechada. Então, a gente acaba passando um primer para abrir essa cutícula e receber melhor a cola. Já tentei com essas também, mas não gruda também. Então, às vezes, é algum fator que é só com uma cliente ou é com todas as clientes. Tem que observar tudo isso. O adesivo que você está usando, né? Se, às vezes, a cola não está se adaptando com a sua umidade, tá bom? Dá uma olhadinha lá na nossa última live para ver se te dá alguma luz. E qualquer coisa me chama lá no direct, pra gente poder discutir sobre isso. O que deu? Tá calor? Eu tô indecisa. Ah, porque eu olho pra cima. Não, Palhaço. Tá, falando sobre a importância lá do pad novamente. Deixa eu sentar. Quer que pegue? Não, tá de boa. Eu vou mostrar tudo na prática aqui nos olhos da Sabrina, tá? Já deixei tudo preparado aqui. Então, o pad em gel a gente aplica de uma forma. O que acontece? O pad em gel,
em contato com a lágrima, ele acaba meio que derretendo. Então, às vezes, isso também pode irritar os olhos da sua cliente. Observe também tudo isso na hora da sua aplicação, tá? A micropora eu já falei. E essa aqui também, gente, também dá de fazer isolamento dos cílios inferiores, tá? Só com ele. Isso vai de você testar e tentar descobrir. Eu uso ele para fazer isolamento dos cílios em camadas. E até mesmo quando a cliente tem aqueles cílios muito fininhos. Não sei se a Luceneide tá aí ainda, mas se tiver... O que acontece? Quando a gente tem os cílios muito fininho, da cliente muito fininho, a gente tem muita dificuldade até para enxergar esses cílios, pra gente poder acoplar, tá? E realmente é difícil, então a gente tem que observar a pálpebra da cliente, né? Se aquela pálpebra não é uma pálpebra com excesso de pele, porque a gente tem que puxar mesmo ela para poder ver a raiz dos cílios, né? Se for facilitar para você, pede para a cliente falar um pouquinho menos, porque às vezes a cliente falando, ela dificulta, né, a nossa visibilidade dos fios e ela acaba fechando e forçando os olhos e abrindo um pouquinho mais, e isso tudo pode causar uma queimadura de esclera também, porque a nossa cola ela emite um gás irritante e esse gás ele procura umidade para secar, tá? E a parte mais úmida dos nossos olhos são... Não. A parte mais A parte mais úmida do nosso rosto é os olhos. Eu pedi pra mãe. Voltou? Tá. A parte mais úmida do nosso rosto é os nossos olhos e as vias aéreas, tá? Então, o gás da cola, ela procura umidade para secar. Por isso, a importância da cliente estar o tempo todo com os olhos fechados, tá? Durante o procedimento, para que a esclera dos olhos dela, que é a parte branca dos olhos, não fique irritada e vermelha, já que é uma região bem vascularizada. Vamos mostrar um pouquinho na prática sobre os pads, tá? Não deixe invadir a parte da linha da água, tá? Porque senão a cliente vai lacrimejar. E também o seu trabalho pode durar menos tempo. Eu vou mostrar aqui, eu não sei se alguém daqui trabalha com a Medical Tape. Alguém? Tá? A Medical Tape eu compro na Tudo Buni. E depois que eu comecei a usar ela, eu realmente não consegui mais usar nenhuma outra. Eu até tentei, mas é bem difícil assim pra mim. Eu me adaptei e depois que eu me adaptei foi minha relação de amor, entendeu? Deixa eu pegar aqui. Eu quebrei esse pedido que eu te deu. Eu vou mostrar. Começa. Desculpa. Ai, Seneide, tem lá na Tudo Buni, tá? Essa aqui, ó. Eu compro a 5 por 3. Geralmente ela é em torno de 80 e poucos reais, mas ela dura bastante. Eu acho que a pad em gel, ela também é um pouco a unidade, depende de onde você compra, né? Eu já não consigo mais, por quê? Porque a minha pinça, ela me dá muita segurança nessa fita. Porque ela é um pouquinho mais grossinha do que o em gel, tá? O em gel, ela não me dá tanta segurança ali na pinça, então ele já fica mais firminho ali na pálpebra e a pinça desliza bem, tá? Então, eu não consigo trocar, na verdade. Ó, como é que eu faço pra cortar? Geralmente ela vem quadradinha, bonitinho aqui. Eu corto ela meio que no formato do pad em gel, tá? Meu Deus. Então, a gente pega, ó, ela vem aqui quadrada, tá? Geralmente. Eu já cortei ela redondinha. Então, eu faço o formato dela dos olhos. Então, eu pego assim, ó. Tá pra ver? Tá, né? Vocês dois. Tomara que não dê. Deixa eu pegar na live que vocês estão falando. Ei. Ó, ela é redondinha assim, tá? Por que redondinha assim? Pra encaixar nos olhos da cliente certinho, sem que cause incômodo, tá? Se você cortar reto, não vai dar certo. Tem que ser mais ou menos do formato do em gel mesmo.
Essa fita aqui, além de ela ser confortávelzinha, ela é elástica, tá? Então ela se adapta bem nos olhos da cliente. Eu vou tentar virar a câmera aqui, qualquer coisa tu ajuda aqui a gente, ó. Já que tu veio aqui, deixa eu virar. Ai, tá gravando aí? Tá gravando tu. A Sabrina tá querendo rir nas lives, né? Tá, ô Ana, vem cá. Se precisar, pega, tira o celular daqui que eu acho que vai precisar e grava bem em cima. Então é melhor já tirar, né? Eu vou pegar. Pausado, agora foi. Foi? Gente, a internet não tá muito boa, tá? Então qualquer coisa... E o Kaline patrocina a gente. Tá. Na hora que você acoplar, eu peço pra cliente não virar os olhos muito pra cima. Por quê? Porque... Pausou? Voltou? Se eu pegar e colocar, quando ela virar os olhos muito pra cima, automaticamente quando ela voltar, pode ser que a fita entre, tá? Então, olha reto. E eu vou prender bem os cíliozinhos dela inferior aqui. Sabrina tá com maquiagem. Ó, falam para suas clientes não irem de maquiagem, tá? A fita não gruda bem. Você tem que remover em volta dos olhos. Ela não vai grudar muito bem porque ela tá de maquiagem, gente. Por isso é a importância da higienização antes, tá? Ó, repare. Abre um pouquinho só. Repare. Deu. Tá, não tá colando por causa do coisa, né? Pega o meu lá. Hã? Pega o meu lá que gruda bem. Gruda o que bem? Tem muita cola. Arranca a pele. Não, é que ele não tá colando por causa da base, né? Olha só. Deixa aí. Tirou meu reboco. Tia, né? Aí me dá trabalho, ó. Você voltou? Aham. Ei, a internet. Tá uma maravilha. Se na próxima live tiver 18 pessoas, a Duda vai fazer um sorteio, hein? Que sorteio! Andréia aparecendo. A Andréia veio entrar pra minha live e falar, eu quero. Encontrei ela hoje. Pronto. Repare que aqui, abre um pouquinho só, tem uma distância da marca d'água. Ó. Meu Deus, gente. Ó. Voltou. Voltou? O pior é que trava com a minha cara assim, né? É, não. Dá pra tirar muitos prints. Gente, a internet não tá boa, tá? Como vocês podem perceber. Puta que pariu. Forma correta de aplicar, tá? Forma errada. Tá vendo? Abre. Olha como invadiu os olhos dela. Não vai demorar muito, ele vai começar a dar uma fricção dentro da esclera dela, tá? Então, dessa forma é incorreta. Sua cliente vai lacrimejar e sua extensão não vai colar direito. Tá tudo certo aí? Meu Deus, gente, tá pausando direto. Outra coisa. Parei, voltou. Não vai te matar. Ó. Parece quando pausa. Não parece, mas... Tá aí, vai ficar pior. Não, o meu, né? Desligou. Desliguei. Oh, meu Deus, tirei print. Ai, tá travando mesmo. Ei, essa fita aqui, ó, eu corto ela em tirinhas, tá vendo? E eu uso pro isolamento em camada. Ou até pros os cílios inferiores, tá? Gente, tá tudo ok aí? Porque eu já tô desesperada com essa internet. Não tá me ajudando hoje. Eu acho que ela tá muito aqui. Tem que estar lá. Ah, tá. Agora sim, parou, né? Ó, olha pra cima só. Se ficar algum... Ai,
Tá bom, mas quando trava eu paro de falar e continuo de novo da onde eu parei, tá? Então assim, ó, se ficar algum fio aqui em formato de X, tá, gente? Mais ou menos. Pra prender alguns cílios que faltou. E às vezes tá travando sempre, gente. Ó, pra isolamento em camada, eu uso assim pra puxar. Tá? Não amassa os cílios da cliente. Nossa, Sabrina, que buraco, hein? Não amassa os cílios da cliente, tá? Não machuca, porque se você quiser remover, você só dá uma seguradinha aqui nos cílios dela. Ele não puxa nada. Pra isolar, caso você tá fazendo aquela extensão e às vezes faltou algum buraquinho, eu gosto de fazer isso aqui também, ó. Eu abro aqui. Coloco os cílios mais pra cá, separo, olho o que tem em volta, já justamente para não causar stickers, tá? Qual fita você está usando para separar camadas? Para separar camadas, essa daqui, ó, da 3M. Oh. Tá vendo? Tem na Sobelli também para comprar. Pausa. Volta. Micropore 3M, tá dizendo ali dentro. Nescar. Tá focando? Não, Nescar, isso mesmo. Boa, bem lembrado, tá? Vem um pouquinho mais aqui pra cima. Ó, faço assim pra ver o que tá faltando. O que eu já coloquei, eu dou uma separadinha, venho com a pinça, vou isolando, tá? Não quero mais esse aqui eu já colei, agora eu vou aqui pro cantinho interno. Eu seguro aqui, eu puxo pro lado e dou uma puxadinha pra cima de leve, sem abrir o olho da cliente. Porque você vai ter melhor... Não tá me ajudando porque a Sá tá com maquiagem, né? Mas você vai ter melhor visibilidade dos fios do canto interno. Lucineide, ela não gruda nos fios? Não, é bem tranquilo, tá? Ela parece um siliconezinho por dentro, então ela não vai grudar nos fios. E até se você jogar ele pra cima, assim, ó, né? Pra colocar toda na camada de baixo, na hora que você for tirar, você só dá uma seguradinha assim com a pinça aqui e vai retirando. É bem tranquilo, ele não puxa nada, ó. Não dá pra sentir nada. E não sente nada, a cliente também fica num conforto, tá? Pra colocar o canto interno ali. Puxo pro lado e um pouquinho pra cima, tá? Não grudou. Puxo pro lado e um pouquinho pra cima. Aí você vai ter melhor visibilidade dos cantos internos. Qualquer coisa, vem aqui e dá mais uma puxadinha aqui, ó. E você vai poder ver certinho, isolando com a pinça. Então, assim, essa fita aqui, gente, é a salvação dos problemas. É a minha vidinha, eu não fico sem ela, tá? Quando ela acaba, já bate um desespero. Vou mostrar também como acoplar com o pad. Um gel. Ou gel pad. Chama como quiser. Ó. Tá vendo? Olha pra cima. Esse muita gente tem alergia. É, tem pessoas que podem ter alergia desse pad aqui, tá? Até porque ele derrete, ele acaba entrando um pouco ali nos olhos quando tem contato com as lágrimas. Ele é feito de coisa do mar. Uhum, de escama de peixe, se eu não me engano. Ó. Então, esse pad aqui, o que que eu gosto de fazer com ele também? Sabe aquela cliente que lacrimeja horrores? E essa dica aqui, quem trouxe pra mim foi a Sá,
ela começou a fazer e deu super certo. E eu comecei a fazer também. E realmente, gente, salva vidas, tá? O cliente começou a lacrimejar, tem que ver se não é por causa da fita, tá? Então você vai observar, tá tudo certo aqui, não tá entrando, pergunta para a cliente, tá ardendo ou não tá ardendo, se não tiver ardendo, tá tudo ok. Mas às vezes a cliente tem alguma disfunção e ela realmente lacrimeja mais do que o normal. Pode acontecer também, tá? Aí você vê que aquele queridinho papel toalha, sabe? Que você usa para secar quando você higieniza os olhos da cliente. Corta um pedacinho, no caso, a Sal usa a folha toda, né? Só pra questão de garantia. É rios. Ó, esse aqui tá descolando, tá? Isso aqui também não pode Gostoso acontecer no procedimento, mas tá descolando porque a Sal tá com maquiagem e eu não higienizei os cílios dela. O que não pode fazer, tá? Ó, a gente puxa aqui o padzinho e coloca o guardanapozinho aqui no cantinho. Quando a pessoa começar a lacrimejar, automaticamente não vai molhar os cílios de cara. Vai escorrer aqui pro papelzinho e ele vai sugar essas lágrimas da cliente. A gente tá fazendo isso como teste realmente, tá? Dá toda a diferença. Eu tenho uma cliente que ela tem muita sensibilidade à luz, então quando ela simplesmente abre os olhos ou ela tem que abrir para botar a fita, ela já lacrimejava tanto que eu não conseguia nem colar a fita direito, justamente por causa das lágrimas. Então antes de aplicar qualquer procedimento eu já passava trabalho. E depois que ela começou a vir e eu comecei a fazer isso aqui, meus problemas acabaram. Eu faço os cílios dela do início ao fim, ela não lacrimeja. E o que ela lacrimeja tá tudo no papel. Não molha os cílios. Então isso aqui realmente deu super certo e eu não largo, tá? A fita de micropore você pode também tirar aqui. Para travar? Glória a Deus. Pode fazer um X aqui por cima, ó. Deixa eu ver. Fazer um X ali por cima. E você também pode usar. Você também pode usar ela para puxar a pálpebra, tá? Mas para isolamento em camadas, às vezes você tem que cuidar para não puxar os cílios que você já aplicou. Então, vou deixar o gente, é isso mesmo. Então, essa é a importância de não invadir, tá? Lembrando que se a cliente lacrimejar ou ela sentir desconforto, isso aqui vai começar a descolar, tá? Você vai ter que parar todo o seu trabalho, secar os cílios, passar o secadorzinho e começar praticamente do zero. Ainda vai molhar os cílios, aquela cola que está em processo de polimerização. Então, tudo isso são dicas para facilitar o seu trabalho, tá? O papelzinho para clientes que choram muito e não esqueçam de ver o motivo do choro, né? Então, assim, ó. Abre. Fecha, sabe? Aqui, ó. Tá chorando? Olha aqui. Com o espelhinho você vai olhar se não tá entrando. Ah, tá tudo ok aqui. Não tá entrando. Os olhos dela estão fechados o tempo todo. Então, dá pra mim continuar o procedimento. Coloca o papel se estiver chorando. E não for por esses motivos. Lembrando que se ela lacrimejar também, ela também pode sentir a ardência, porque ela molhou a cola. Então, por isso, a dica do papel é bem interessante. Deixa eu voltar aqui. Então, gente, alguma dúvida? Meu Deus, quase furei meu pé. Perigo, gente. Só pra ter cortado aí. Hã? Aham. Sim? Pera, deixa eu vir mais aqui pra ver se para de travar um pouco.
Alguém de vocês já usava essa fita? Então, assim, as fitas estão aí para facilitar o seu trabalho e não dificultar. Então, cuide de como você está fazendo para que não aconteça nenhum problema nos olhos das suas clientes. Caso aconteça, ela saiu com os olhos muito irritados, vermelhos, pode ter sido do gás da cola. Então, vai passar em torno de até 72 horas. Quando a cliente relata que aconteceu isso, você pode dizer para ela usar soro fisiológico gelado, né? Umas gotinhas de soro fisiológico para lavar o olho ou lágrima artificial, tá? Caso aconteça essa queimadura de esclera, que é quando os olhos ficam bem irritados devido ao gás da cola, ou até mesmo quando ela fica com os olhos lesionados dentro devido ao PED, tá? Todo cuidado é pouco na hora do procedimento, lembrando que a gente lida com os olhos das nossas clientes, tá? A lágrima é só um efeito que realmente vai atrapalhar o seu trabalho caso algum desses problemas aconteça. Então, é importante a gente cuidar e se caso a nossa cliente tiver realmente sensibilidade à luz, tente abaixar, não ficar tanto com uma lupa em cima dela quando você colocar esse pad em gel ou simplesmente quando ela vir dar uma desligada nas luzes principais para aplicar esse pad só para que ela não lacrimeje até você aplicar e ela realmente ficar com os olhos fechados. Quando ela ficar com os olhos fechados, acende tudo de novo e tal e começa o seu procedimento. Então, são assim pequenas dicas que fazem total diferença no seu trabalho, tá bom? Então, hoje era isso que eu tinha para passar para vocês. Amanhã vai ter mais uma live, tá? Pra gente completar a semana. A gente tá em semana de Natal, então devido à correria, a gente mudou o dia de live, mas devido a essa correria, as lives vão ficar assim, meio que sem uma data certa, mas elas vão acontecer, tá? No começo de janeiro eu vou ver certinho como que vai ficar e a gente vai ter uma data fixa e horário também, tá bom? Então, durante amanhã a gente tem mais uma live, que a gente não decidiu o assunto ainda. Amanhã a gente decide. Não decidimos o assunto ainda. Maravilha! Mas eu já podia anunciar pra vocês, né, o assunto de amanhã. Mas é assim, tá? Amanhã eu vou postar uma coisa lá no story dizendo sobre o assunto. Então volta aqui, vamos estudar mais um pouquinho pra gente finalizar esse ano de 2020 bem estudadas e aprendizadas. E e virar o 2020 aí com mais clientes e trabalhando melhor, tá bom? Escolher um mapping correto? Como escolher um mapping correto? Não. A gente até fez, né? Acho que foi bem ruim. Fizemos bem no começo. Eu vou ver lá. Se vocês tiverem alguma ideia, me manda lá no direct. Eu vou descobrir isso hoje à noite. Tá bom? Alguma hora a gente tem que descobrir, né? Eu vou lá comer, encher minha barriguinha, daí eu vou pensar e daí eu vou ter uma ideia e eu vou vir passar pra vocês. Que agora é final do dia, complicado. Tá bom? Obrigado pela participação de vocês. Alguma dúvida, chama lá. Alguma ideia, chama lá. Que amanhã tem mais, tá bom? Beijo e um bom Natal pra vocês, mas eu vou vir amanhã, então voltem aqui, tá bom? Beijo. Até amanhã. Beijo.